Número 7. O telefone no meio da floresta. No meio de uma floresta isolada, um youtuber acabou encontrando algo que simplesmente não fazia sentido estar ali. Um telefone fixo desses de linha antiga. Ele pegou o aparelho e o que ouviu do outro lado fez o sangue gelar. Esse lugar fica próximo ao Bohemian Grove, uma seita extremamente exclusiva, formada apenas por homens, que se reúne uma vez por ano em uma área florestal isolada na Califórnia para fazer uma espécie de ritual. O local é cercado de sigilo há décadas e, justamente por isso, virou alvo de inúmeras teorias da conspiração. Ninguém sabe ao certo o que acontece durante esses encontros. A propriedade é vigiada o ano inteiro, com câmeras de segurança e cães de guarda. Mesmo assim, um youtuber conhecido como Dancer afirma ter invadido o local diversas vezes, registrando tudo o que encontrou. Segundo ele, algumas cabanas que existem ali só podem ser trancadas pelo lado de fora, o que por si só já causa um desconforto enorme. Ele descreve a atmosfera do lugar como pesada e perturbadora, tanto dentro das construções quanto na floresta ao redor. Durante essas explorações, Dancer também filmou várias estruturas estranhas espalhadas pela área. Grandes construções de madeira, instalações industriais sem função aparente. Nada parecia fazer sentido, mas o momento mais marcante de todos aconteceu quando ele encontrou um telefone escondido no meio da mata, tocando uma música estranha e inquietante. Like a minute or two ago, there was some pretty creepy noises in the trees. Probably just some animals, but you can never be so sure. Here's an AED. Oh, there's no AED in here. That looks like a poisonous spider. Fuck you, dude. Hello? Huh. All right. Phone will ring in hospital and security. Well, I should have read that before I touched it. I might have just blown my cover. Mesmo sem pensar muito, ele atendeu o telefone. Só depois percebeu um aviso dizendo que, ao tocar naquele aparelho, o sistema de segurança seria alertado, incluindo hospitais e a vigilância do local. Na hora, bateu o pânico. Ele teve certeza de que tinha acabado de chamar atenção demais e que poderia ser pego a qualquer momento. Por sorte, ninguém apareceu. Segundo ele, voltou ao local outras vezes, mas o mistério sobre o que realmente acontece ali nunca foi resolvido. Os vídeos rapidamente viralizaram na internet, até que algo inesperado aconteceu. It's the real mail, guys. It's crazy. It is our information that, in spite of the private nature of the Bohemian Club, you have made unauthorized entries into the Bohemian Grove. And that while you were on the property, you took unauthorized video recordings of the Grove and events happening at the Grove. We also understand that you have posted these unauthorized recordings on various social media sites. Pouco tempo depois, Dancer recebeu uma carta oficial. O conteúdo exato nunca foi revelado ao público, mas o resultado foi claro. Ele foi obrigado a apagar todos os vídeos relacionados ao Bohemian Grove do seu canal. Hoje, só existem reuploads feitos por outros usuários espalhados pela internet. Na minha opinião, se tudo isso que gira em torno dessa seita fosse só teoria da conspiração, ninguém teria se dado ao trabalho de apagar os vídeos e mandar uma carta exigindo silêncio. E isso levanta uma pergunta simples, mas perturbadora. O que exatamente eles não querem que as pessoas vejam? 6. As minas seladas.
Existe um canal no YouTube chamado Safety Third, comandado por um explorador chamado Jed. Ele é conhecido por fazer explorações sozinho, em lugares remotos e perigosos, principalmente minas abandonadas escondidas no meio da natureza. Os vídeos dele mostram riscos reais, túneis instáveis, desabamentos, passagens estreitas e isolamento total. Mas uma exploração específica foi diferente. Não foi só perigosa, foi perturbadora. Something's knocking wood up there. I don't know, it's weird. Tudo começou como mais uma aventura comum. Jed seguiu até um vale isolado para explorar um conjunto de minas antigas. No caminho, precisou atravessar um riacho gelado, caminhar por mata fechada e cruzar uma velha ponte ferroviária abandonada. Em determinado momento, ele ouviu um barulho forte, como se algo grande tivesse despencado em costa abaixo. No começo, achou que fosse apenas uma árvore caindo. Mesmo assim, a sensação de não estar sozinho começou a incomodar. Quando finalmente chegou às entradas das minas, o clima mudou completamente. Quase todas estavam seladas. Barras grossas de metal, paredes de concreto, portas soldadas e parafusadas diretamente na rocha. Aquilo não parecia feito apenas para impedir curiosos de entrar. Dava a sensação de que alguém estava tentando manter algo lá dentro. But there's artifacts. How do we get over this? I bet that sucker goes somewhere too. This old electrical, freaking concrete man door. I can't tell how old that is. How is this even in there? Is it bolted? Oh, it's welded and then they bolted into the rock. Jed conseguiu espiar o interior e viu um túnel enorme, sólido, se estendendo pela escuridão. E então, do nada, um grito ecoou pela floresta. Não soava como um animal. Também não parecia humano. O som foi suficiente para fazê-lo congelar no lugar. And it's dry. What the freak? That was weird. A partir dali, tudo mudou. O que era exploração virou aviso. Jed decidiu não seguir adiante. Recuou, voltou pelo mesmo caminho e deixou as minas para trás. Ele nunca descobriu o que produziu aquele som. Uma pessoa, um animal, algo diferente. O que ele sabe é que sair dali foi a decisão certa e que aquelas minas seladas escondem algo que, por algum motivo, não deveria ser encontrado. 5. A cova no meio da floresta. Enquanto procurava novos lugares para andar de moto, um motociclista acabou se deparando com algo que ninguém espera encontrar no meio do nada. O criador do canal Tell Freaking Door estava cruzando uma área de mata fechada quando notou algo estranho à distância. Ele não estava sozinho. Um amigo o acompanhava. Os dois decidiram parar e ir a pé até o ponto que tinha chamado a atenção. À medida que avançavam, uma sensação estranha começou a tomar conta. Aquela impressão incômoda de que alguém estava observando. A cada passo, o desconforto só aumentava, até que eles encontraram algo que fez o clima mudar completamente. What is that? No way. I didn't really see it until you said something. Dude, that was straight up hold on. I want to get a good I want to get a good view of it. Dude, somebody was digging a grave out here. Oh, God. No começo, eles nem tinham certeza do que estavam vendo. Só quando olharam com mais atenção, perceberam o tamanho daquilo. Não era um buraco pequeno. Não era algo feito por animais. Na hora, a conclusão veio quase sem precisar ser dita. Aquilo parecia uma cova. O buraco era grande demais para um cachorro ou qualquer animal doméstico. A impressão
era de que alguém tinha sido enterrado ali, e não fazia muito tempo. Eles ficaram no local apenas o suficiente para registrar as imagens. O medo falou mais alto. O que realmente chama a atenção aqui é o tamanho do buraco e o estado da terra. Aquilo não parecia antigo, nem algo feito pela natureza. Era recente, planejado e grande demais para ser ignorado. Na minha opinião, só por desencargo de consciência, eles deveriam ter chamado a polícia. 4. O acampamento abandonado na floresta. Um youtuber conhecido pelo canal Exploring with Bear, que costuma gravar trilhas, acampamentos e explorações em áreas remotas, acabou se deparando com algo muito diferente do que está acostumado. Durante uma caminhada pela floresta, ele encontrou um acampamento abandonado. Havia uma barraca armada, uma bicicleta velha encostada, objetos pessoais espalhados pelo chão. Tudo parecia indicar que alguém saiu dali às pressas e nunca mais voltou. Nada parecia velho demais. Não dava a sensação de abandono de anos. Pelo contrário, o lugar parecia ter sido usado recentemente. Hello? Man, I hope there isn't somebody else frozen in here. Okay, things have changed. Somebody's still using it. Man, it stinks in there. Dias depois, veio a informação que transformou tudo em algo ainda mais pesado. A poucos quilômetros dali, um homem havia sido encontrado morto, vítima de hipotermia. Ele tinha desaparecido recentemente, durante um período de frio intenso. A coincidência era difícil de ignorar. Tudo indicava que aquele acampamento poderia ter sido o último lugar onde esse homem esteve. É possível que ele tenha deixado a barraca em busca de ajuda e, simplesmente, não tenha conseguido voltar. Bear descreve a sensação no local como sufocante. O frio, o silêncio absoluto, a floresta fechada ao redor, tudo deixava o ambiente pesado. Ficar ali por alguns minutos já era desconfortável demais. Ele registrou tudo em vídeo, visivelmente abalado, com a impressão de que aquilo não era apenas uma descoberta aleatória. Parecia que o próprio caminho o havia levado até ali, como se aquela história precisasse ser contada. Número 3. A pequena cova esquecida no meio do nada. O criador do canal Red Poppy Ranch já tinha tentado algumas vezes encontrar algo estranho que, segundo histórias locais, existia em sua própria propriedade. Depois de várias buscas sem sucesso, ele decidiu tentar mais uma vez, dessa vez usando um quadriciclo para alcançar uma área mais afastada. Durante o percurso, ele avistou um poste de cerca antigo, exatamente como um amigo havia descrito antes. Aquela cerca fazia parte, anos atrás, de um curral de animais. Isso indicava que ele finalmente estava perto do local certo. Poucos minutos depois, ele chegou a um trecho de terra diferente do restante do terreno. A vegetação era mais densa, o solo parecia menos mexido ao longo dos anos. Foi ali que ele encontrou algo inesperado, uma pequena cova. Oh, what do we got here? There we go. So now, I'm gonna go see if I can figure out what happened. Ao se aproximar, ele percebeu que havia um túmulo simples marcando o local. Nele estava escrito o nome de um menino que tinha apenas 1 ano de idade. A data indicava que ele havia nascido no final da década de 1940. Red Poppy Ranch mora em uma cidade pequena, daquelas onde praticamente todo mundo se conhece. Mesmo assim, quando começou a perguntar aos moradores sobre o sobrenome escrito no túmulo, ninguém reconheceu. Era como se aquela criança nunca tivesse existido oficialmente. Ele tentou buscar registros antigos, documentos, qualquer informação que explicasse aquela sepultura isolada, mas não encontrou nada, nenhuma certidão, nenhum arquivo, nenhuma resposta. A única coisa que ele conseguiu confirmar foi que o inverno de 1949 tinha sido extremamente rigoroso naquela região.
É possível que a criança não tenha resistido ao frio intenso, mas a grande pergunta continua sem resposta. Por que esse menino foi enterrado sozinho, no meio da floresta, longe de qualquer cemitério ou comunidade? É um mistério que provavelmente nunca será totalmente explicado. E talvez aquele pequeno túmulo seja o único sinal de que aquela vida curta realmente existiu. 2. O homem que desapareceu para viver na floresta. Esse caso começa em 1986, quando um jovem de apenas 19 anos, chamado Christopher Knight, saiu de casa, no estado do Maine, Estados Unidos, e simplesmente desapareceu. Não houve bilhete, explicação ou sinal de para onde ele estava indo. A decisão dele foi clara: viver completamente isolado, no meio da floresta. Durante quase 3 décadas, Christopher sobreviveu roubando comida e suprimentos de cabanas, chalés e acampamentos da região. Ele evitava qualquer tipo de contato humano. Além de alimentos, levava roupas, equipamentos de camping, botijões de gás, pilhas e tudo o que pudesse ajudá-lo a continuar invisível. Com o tempo, moradores da região começaram a perceber que alguém estava passando por ali. Algumas pessoas, inclusive, passaram a deixar comida de propósito, na tentativa de evitar que suas casas fossem invadidas durante a noite. Mesmo assim, uma coisa era certa: Christopher não queria ser encontrado. Ele fazia de tudo para não deixar rastros. Nunca acendia fogueiras, mesmo no inverno rigoroso, com medo de que a fumaça denunciasse sua localização. As temperaturas chegavam a níveis extremos, mas ele preferia se enrolar em vários sacos de dormir a correr o risco de ser visto. Com os anos, o uso de câmeras de segurança se tornou mais comum e algumas das invasões começaram a ser registradas. Até que, 27 anos depois de ter sumido, Christopher acabou cometendo um pequeno erro. Acionou um sensor de movimento enquanto tentava pegar comida em um acampamento. A polícia foi chamada e o encontrou ali mesmo. Foi o primeiro contato humano dele em décadas e também o fim de sua vida em isolamento. Christopher Knight foi condenado a 7 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Assim, finalmente, as autoridades conseguiram identificar o responsável por milhares de pequenos furtos na região ao longo de quase 30 anos. Algum tempo depois, um blogueiro que procurava um local para acampar acabou encontrando, por acaso, o antigo acampamento escondido de Christopher. O lugar estava repleto de objetos acumulados ao longo dos anos, confirmando que aquele realmente tinha sido o refúgio secreto onde ele viveu por tanto tempo, longe de tudo e de todos. O tesouro escondido na floresta. O canal Metal Detecting in the Netherlands faz jus ao nome. O criador costuma andar sozinho por áreas de mata usando um detector de metais, sempre em busca de objetos perdidos ou enterrados há décadas. Em um dos vídeos mais famosos do canal, que já soma milhões de visualizações, ele caminhava tranquilamente por uma região arborizada quando o detector começou a apitar de forma insistente. Havia algo ali embaixo. It looks like some sort of play or something. Look at that. Mas, de repente, a pá bateu em algo sólido, uma grande placa de metal. Aquilo já era estranho o suficiente. Sem desistir, ele limpou a terra e as folhas ao redor até conseguir remover a placa. Embaixo dela, havia um espaço escavado com cuidado. E dentro desse buraco, um baú. Whoa. Whoa, what the hell? Oh my god. That looks like a treasure chest to me. Oh my god. What is that? Let's take it out of the hole. It's very heavy.
Look at that. What could that be? Oh, there's some writing over there. And there's some heavy locks on there too. No momento em que ele puxou o objeto para fora da terra, a reação foi imediata. Aquilo realmente parecia um baú de tesouro, desses que a gente só vê em filmes. Ao abrir, a surpresa continuou. Preso na parte interna, havia um bilhete longo, explicando o que aquilo realmente era. Não se tratava de ouro, joias ou artefatos antigos. O baú fazia parte de um jogo global de caça ao tesouro, baseado em coordenadas de GPS. As regras eram simples. Quem encontrasse o baú deveria registrar a descoberta, pegar algo de dentro e deixar outro objeto no lugar para que o jogo continuasse. Uma espécie de pegue um, deixe outro, só que escondido no meio da floresta. O bilhete também incentivava o participante a entrar na comunidade e manter o jogo vivo. Ou seja, ele não ficou rico, mas acabou descobrindo algo que pouca gente sabe que existe. Uma rede mundial de pessoas escondendo e procurando tesouros reais, espalhados pelo mundo inteiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no Visões do Medo, ative o sino e continue com a gente. Até o próximo vídeo.